Então, no final das contas, em razão dessa tretinha, nós conseguimos que as notícias sobre a audiência fossem publicadas em todos os lugares. Então, gente que nunca falaria, ou faria que o assunto tivesse mesmo repercussão, menos repercussão, foi lá e irresistível. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. E eu sei que o assunto que a gente vai ter que tratar aqui, e é o assunto que eu quero tratar com profundidade, vai grande notícia da carta do presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos, Chris Smith, ao secretário de Estado Marco Rubio, pedindo sanções ao Alexandre de Moraes, uma carta muito dura, mas a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, só 72 horas, 48 horas, sobre a audiência que nós tivemos na quarta-feira, que foi o que levou à confecção dessa carta. Vejam, na terça-feira, eu apresentei o meu depoimento, foi terça-feira, né, que eu apresentei o meu depoimento à Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, do Congresso dos Estados Unidos, que é uma das mais prestigiadas comissões da Casa dos Representantes, uma honra e um privilégio, uma pena estar apresentando o Brasil numa situação tão triste, mas naquela oportunidade eu expus, no tempo que me permitiu expor, tudo que eu pude sobre a questão da repressão transnacional do Brasil, ou seja, sobre as inúmeras violações da jurisdição americana e dos direitos constitucionais de cidadãos e residentes permanentes e asilados políticos nos Estados Unidos, e das ações do Alexandre para a perseguição de dissidentes políticos fora da fronteira brasileira. Por isso que se chama de transnacional, ou seja, que vai além da jurisdição da nação, fora do Xandaquistão, como os dissidentes políticos estão sendo perseguidos pelo Alexandre. E aí muita gente confundiu. Fala da Débora, fala do Daniel Silveira, fala do não sei o quê, eu falo do Bolsonaro, eu falo, olha, gente, é repressão transnacional, essas pessoas estão no Brasil. Eu já dei um depoimento no Congresso nos Estados Unidos, listando as perseguições todas, inclusive muitos destes casos, no ano passado, em maio do ano passado, na Comissão de Relações Exteriores. Agora, na Comissão de Direitos Humanos, o assunto era repressão transnacional. E a gente teve uma cobertura muito grande da imprensa. Vejam, Metrópolis, por exemplo, noticiou como deputado dos Estados Unidos rebate Paulo Figueiredo em audiência no Congresso. Né? O Estadão reportou que Paulo Figueiredo discute com congressista democrata durante a audiência nos Estados Unidos. O Infomoney, entrando na bolha aí da Faria Lima, disse: Paulo Figueiredo discute com congressista democrata durante a audiência nos Estados Unidos. A Veja, uma coluna de fofoca quase, o climão entre o jornalista brasileiro e deputado dos Estados Unidos sobre a ditadura de Moraes. Então, vejam que a audiência conseguiu ter uma repercussão grande no Brasil, que era um dos objetivos. Né? Lembrem-se que a audiência na Comissão dos Direitos Humanos, lá atrás, na Comissão das Relações Exteriores, lá atrás, foi completamente ignorada por boa parte da mídia. Mas mais interessante do que isso, né, foi a forma que nós conseguimos essa cobertura, que é a ideia de você dar um tempero. Jornalista gosta de tempero. Eu estava conversando com um advogado, que outro dia me mandou uma nota perguntando: poxa, Paulo, você pode dar uma opinião, né, para essa nota aqui? Aí eu revisei, aí eu olhei a nota e falei: essa nota é sem graça pra cacete, ninguém vai publicar essa porra. Ninguém vai publicar, jornal não quer publicar isso. Cadê o tempero? O canal, não quero ser muito duro, chamar o Alexandre pra briga. Eu falei assim: não vai ser publicado. Simplesmente você vai ser ignorado. Porque a gente precisa da pimenta. E a pimenta foi aquela pequena treta que eu tive com o deputado McGovern. Né? Porque se você parar para ver as manchetes sobre a audiência, muitas delas, de novo, da velha mídia, algumas delas, sei lá, da esquerda, melhor do que da velha mídia, quando você vai para a esquerda, Diário do Centro do Mundo, né? O Diário do C do Mundo, sei lá, Brasil 247,
O próprio Jamil Chaves, né, o jornalista xandinista do UOL, blogueiro xandinista do UOL, você vai ver que eles, como se eu tivesse sido humilhado, como se eu tivesse tomado uma invertida, e não sei o quê. E eu acho graça, porque essa é a parte do jogo. E os veículos de esquerda você também precisa dar algo para eles falarem. E eu sempre procuro arrumar esse ponto de conflito, esse tempero, não só porque é da minha personalidade. Aliás, muita gente teve treta, mas a audiência foi boa, o pessoal gostou da minha participação no 4x4 no domingo essa semana, com 3 grandes amigos, né, o Lacombe, a Ana Paula e o Rodrigo. E eu sempre digo, eu sou um polemista, e o polemista cria polêmica. Eu sou o Paulo Francis que o Brasil merece em 2025. É essa bosta aí, é o que temos. E eu sei que, embora as pessoas, muita gente se sinta desconfortável com a treta, mas as redações da velha mídia, da mídia de esquerda, amam. E quando eu faço isso, os veículos de esquerda é irresistível a armadilha na qual eles caem. Que eles podem noticiar até como treta, humilhação, etc. Mas o que isso faz? Isso faz com que o fato seja noticiado. Então, no final das contas, em razão dessa tretinha, nós conseguimos que as notícias sobre a audiência fossem publicadas em todos os lugares. Então, gente que nunca falaria, ou faria que o assunto tivesse menos repercussão, foi lá e irresistível o honeypot, né, o pote de mel. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E a audiência foi muito maior do que eu jamais teria condição de fazer sozinho. E eu confesso a vocês, eu amo a discussão, eu amo o debate. Né? Ali naquele momento, vocês podem ver que o deputado McGovern corta o meu microfone. E eu queria uma discussão maior com ele, né, sobre essa história dele não se sentir seguro para ser político nos Estados Unidos, porque é absolutamente absurda a comparação com o Brasil. Vejam, eu queria ter tempo para explicar que o caso que ele citou não tinha nada a ver com o que ele estava dizendo. Teria sido muito legal. Mas quem dava a palavra ali era ele. Então, não aconteceu. Eu explico o caso especificamente. Ele compara um senador americano que foi, de fato, algemado e jogado no chão porque ficou igual uma bicha histérica num evento da secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem. Ninguém sabia que ele era um senador, ele não se identificou, e aí as pessoas viram uma pessoa histérica num evento com uma autoridade pública, algemaram, prenderam e escoltaram ele para fora. Quando ele se identifica e as pessoas veem que ele é um senador, ele é solto imediatamente. Então nós estamos falando de alguém que não é que foi um preso porque é político. Não, ele foi preso porque ninguém sabia que era político. O fato é que não há jornalista e não há político preso no governo Trump. E o deputado McGovern sabe disso. Sabe. E das duas, uma, ou ele não tem o senso das proporções, ou ele não sabe, né? O professor Olavo falava isso, né? Razão, e faz sentido, né? Você raciocinar, né? A palavra vem de ratio. Ratio é a razão entre duas coisas. O que é a razão entre duas coisas? É exatamente a proporção entre duas coisas. Por isso que quando você perde o senso das proporções, é que você perdeu a capacidade de raciocinar. Você não tem mais capacidade de raciocinar. Ou seja, você é burro. Eu não creio que seja o caso do deputado McGovern. Não acho que ele seja burro, acho ele até bastante sharp, né? Bastante afiado. Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que é uma farsa. Por isso que eu disse. Né? Depois, o próprio Chris Smith, o gabinete dele, os assessores dele pediram apagar o post onde eu explicava isso e eu acabei apagando.
mas o próprio Chris Smith, eu chamei a atenção para o fato de que ele era uma farsa, como a esquerda é uma farsa. A esquerda é uma farsa no mundo inteiro. Eles sabem que eles mentem, mas eles não estão nem aí. Se você pegar o meu depoimento, não há absolutamente nada nele que você possa contestar. Nada, não tem uma vírgula. Absolutamente nada. Então, agora, muita gente pensa que eu caí numa armadilha da esquerda, etc. Fiquem tranquilos, gente. A gente já sabia que o Chris Smith não estaria lá. Ele me avisou antecipadamente que não participaria por uma questão de saúde da esposa dele, que passa por um momento há um tempo difícil. E ele me perguntou, olha, vai ter essa audiência, você seria uma ótima testemunha sobre o Brasil, mas todas as outras testemunhas são do McGovern e eu não vou estar nessa audiência. Você topa participar mesmo assim? Sabendo que o McGovern não gosta de você. Lembrem-se, né? O McGovern é justamente aquele que melou a audiência que nós faríamos em março. Melou a audiência que nós faríamos em março e nós tivemos que fazer uma em maio de 2024. Ele melou, ele vetou a audiência que ia acontecer nessa comissão sobre o Brasil e ela acabou acontecendo na Comissão de Direitos de Relações Exteriores e não nos Direitos Humanos. É uma pessoa que eu já tinha tweetado, já tinha falado a respeito e ele tentou me vetar. E ele falou, olha, o que ele vai fazer é te ignorar. Então ele vai te dar a palavra como testemunho e vai ignorar. E ele perguntou se eu me incomodaria em estar em ambiente hostil com 5 testemunhas de esquerda, o único deputado presidindo a sessão de esquerda e eu sozinho lá na minha posição. Eu falei, pô, eu não tenho medo do careca do Brasil, eu vou ter medo do semi-careca dos Estados Unidos? Imagina, é assim, é na treta que a gente gosta, é assim que é bom. Imagina se vou me sentir intimidado por conta disso. E eu sabia que eu tive que conduzir, em vários momentos, não sei se aparecia nas câmeras, eu pedia a palavra e a palavra não me era dada, em outros eu pedia e consegui falar, e foi assim que a gente conseguiu gerar essa treta. E o objetivo final era claro, repercussão, testemunho, que na audiência, saibam, eu tive que reduzir, mas está disponível na íntegra nos registros do Congresso, com 18 páginas e 40 referências. E, é claro, o último passo, o pedido de urgência de sanções. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar, isso é uma teoria da conspiração.